E 2019 apresenta-se recheado de acontecimentos que despertam já alguma expectativa, desde logo esse encontro mundial de jovens que acontece dentro de algumas semanas no Panamá. Graça Franco, boa tarde, obrigado. Olá, viva. Bom ano, desde ano, já. Está aí o Panamá, Jornadas Mundiais da Juventude, é um longo caminho que a Igreja tem feito desde o Papa de São João Paulo II, este diálogo de proximidade com os jovens através das jornadas. Agora no Panamá, do outro lado, no continente latino-americano. Um continente que tem, no entanto, muitos desafios para a Igreja Católica, porque se por um lado agrega 40%... Onde a Igreja cresce muito. Exato, cresce e tem, enfim, ainda lá estão 40% dos católicos, também é uma terra de missão e aquilo que é um terreno de captação muito intensiva nos últimos anos de fiéis para as igrejas protestantes. E eu acho que esse desafio de dar resposta a uma série de católicos da segunda e terceira geração, diríamos, portanto, que vêm ainda de raízes católicas, que nos anos 60, não nos podemos esquecer, de acordo com vários estudos que foram feitos sobre a religiosidade latino-americana, nos anos 60, quase 90% das pessoas se dizia católicos. E em 2014, são os dados mais recentes que existem nestes estudos, já eram só 84%. Havia 6 pontos percentuais que desapareciam. O Panamá é, curiosamente, um daqueles países, com a Venezuela, em que essa mudança não ocorreu, ou pelo menos não ocorreu tão intensivamente. O Brasil, pelo contrário, é uma daquelas terras de missão que começa a ser mesmo terra de missão, porque aí o desvio para as igrejas paralelas, digamos, para muitas seitas mesmo, nem sequer são igrejas protestantes, há um desvio enorme que afeta muito a captação dos jovens. O Panamá ainda é, digamos, um daqueles países onde a raiz católica é mais profunda e se tem mantido, mas eu acho que o Papa, com aquilo que disse aos jovens para as jornadas, que foi: façam uma revolução de serviço, vai ao encontro de uma das razões apontadas por aqueles que deixaram a Igreja Católica, que é encontrarem noutras igrejas uma igreja mais próxima e que vai ajudar mais nas suas necessidades. Ou seja, uma igreja que é capaz de olhar as necessidades deste mundo, as necessidades das pessoas concretas. Portanto, não se fica, digamos, numa transmissão teórica da verdade, mas vai ao encontro dessas necessidades dos homens. E isso é uma das tónicas que o Papa mais incutiu nos jovens que vão às jornadas. É também uma grande ocasião para o Papa Francisco levar as conclusões do sínodo, que ainda é recente, sobre a juventude, não é? Eu acho que é também uma ocasião de chamar os jovens a aplicar as conclusões do Sínodo da Juventude. No fundo, a darem corpo àquilo que é uma igreja em saída, uma igreja que vai a caminho, uma igreja alegre, uma igreja que transmite uma mensagem. E são muito importantes as jornadas. Nós vimos, bem, enfim, a nossa geração já só para que o final das Jornadas Mundiais de São João Paulo II, é assim que agora devemos dizer, mas ainda foi, de alguma forma, afetado por ela. Ou seja, sabemos de muitas conversões, de muitos jovens que estavam muito afastados da Igreja nas Jornadas Mundiais. Hoje são importantes porquê? Porque em muitos países os jovens católicos estão já numa minoria muito, muito pequena e, portanto, é um momento de se encontrarem com uma enorme maioria de jovens que vivem, no fundo, a mesma convicção. E isso é extraordinariamente importante para reforçar essa convicção e para mostrar que é possível ser jovem no século XXI, com todas as coisas de jovens, com todas as dificuldades, claro, e viver o catolicismo. Mas aí a Igreja também tem que mudar às vezes um bocadinho o léxico, não é? E a forma como dialoga ou como consegue chegar lá. Francisco
tenta chegar de uma forma muito direta. Portanto, eu acho que não... Se o Mas Papa é só Bento ele, XVI, às vezes, não é? Depois não encontra, muitas vezes, mas isto o passa correspondente. por osmose, eu acho que Claro, passa por pois. osmose. Portanto, e é essa a tentativa que o Papa faz. É uma catequese permanente. No fundo, ele chega a cada terra e diz à Igreja daquela terra, não é? Que se junte ao Papa neste esforço de comunicar. E acho que isso é a grande, digamos, a grande mais-valia daquela alegria permanente que Francisco, ou seja, uma certa renovação que Francisco vem trazer à Igreja, não é? Com estas questões ecológicas que nós vimos na Laudato Si, com estas exortações em que vai chamando a atenção para o serviço dos outros, para a revolução que ele pede, é uma revolução de serviço que ele vem pedir no Panamá. Ele diz, façam uma revolução. Portanto, não é coisa pouca, não é? Acho eu. Nesta linha de uma igreja em saída, o Papa assume isso até fisicamente nas suas viagens e logo em fevereiro o Papa vai estar, de 3 a 5 de fevereiro, nos Emirados Árabes Unidos. É uma viagem... Mundo, é um outro mundo. Exatamente. É um mundo em que a Igreja Católica é ultraminoritária e em que há que tratar com pinças todas as questões do diálogo interreligioso, não é? Portanto, que é também uma grande aposta de Francisco e não só do diálogo interreligioso, naquilo que tem a ver com a aproximação das igrejas, mas com a aproximação dos homens, no fundo. E o Papa vai com, digamos, com uma consigna que é fazer de mim um instrumento da vossa paz, que é uma pequena frase de oração de São Francisco, que é, aliás, aquilo que se comemora e aquilo que determina a ida do Papa ao Abu Dhabi. Portanto, no fundo, comemorar os 800 anos do encontro de São Francisco com o Sheikh do Abu Dhabi. Portanto, deixa-me cá consultar os apontamentos. Porque agora perdi-me. Mas tem a ver com o encontro entre São Francisco de Assis e o sultão Malik Al-Kamil, em 1219. Trata-se de revisitar um momento histórico cheio de significado e de recados para a atualidade. Exato. Também. Não é? E que tem a ver com aquilo que era também a figura de São Francisco. Fazei de mim um instrumento da vossa paz. Portanto, em países, não nos podemos esquecer que o Omã ou o Iémen tem uma das mais antigas guerras permanentes, no caso do Iémen, daquelas mais ferozes, daquelas com mais vítimas e daquelas mais esquecidas pelo Ocidente. Ou seja, nós falamos de muitas guerras, falamos da guerra da Síria, está nos nossos telejornais, mas o Iémen é assim uma guerra perdida, uma guerra esquecida. E esta comunicação dos católicos com os países árabes é sempre um caminho a fazer e que se apresenta ainda longo, como não é fácil, não é? A tentativa de não dar razão a Huntington, quando ele falava do choque de civilizações. É tentar, na raiz das próprias civilizações, encontrar aquilo que é um dos seus elementos decisivos, porque não há nenhuma religião, embora algum desconhecimento da religião muçulmana possa ver ali assim um apelo à Guerra Santa, a verdade é que nós temos muitos muçulmanos moderados que, colocando em contexto, diríamos, as palavras de Maomé, vão ao encontro daquilo que é também um desejo de paz com o outro, mesmo com o infiel. E nós estamos a ver que há uma distorção de muitas fações muçulmanas daquilo que era essa raiz de paz e, portanto, o Papa vai ao encontro daquilo que é uma visão moderada e uma visão de paz também das outras religiões. O mês de fevereiro será importante também pelo encontro no Vaticano, 21 e 24 de fevereiro, que o Papa vai manter com os presidentes das conferências episcopais de todo o mundo, com o tema da proteção de menores. Bom, isso é a questão interna, ou seja, aí o Papa vira-se para dentro da própria Igreja e tenta a comunhão absoluta com aquilo que são indicações muito claras da parte do Vaticano para expurgar essa coisa que nos envergonha a todos
e que é uma ferida aberta em múltiplas igrejas, a começar na igreja irlandesa, que viu de facto um envolvimento da hierarquia absolutamente avassalador na questão dos abusos de menores, e a igreja americana, que também o viu. Agora, não são, essas feridas não são exclusivas destas duas igrejas, infelizmente há também o caso do Chile, há múltiplos casos que se vão disseminando e há uma responsabilidade muito grande da igreja em combater por todos os meios e em colocar as vítimas em primeiro lugar, estejam onde estiverem, no tempo em que tenham ocorrido esses pecados gravíssimos. E, portanto, o que faz o Papa Francisco é reunir em comunhão todos os bispos de todo o mundo, para que não haja uma aplicação diferente em cada diocese. E todos estamos motivados e mobilizados para pôr fim não só a esse pecado gravíssimo, como, sobretudo, também do ponto de vista da intervenção cívica, acolher as vítimas e dar-lhes todo o conforto e todos os direitos a que elas têm absoluto direito. Tem que ser uma urgência manifestada pelo Papa, mas tem que ser assumida localmente pelas igrejas locais. O Papa Francisco percebeu isso, percebeu que não basta dar instruções, não basta que tudo fique clarinho no papel, não basta, é preciso que em cada igreja se tomem medidas e se faça caminho. E sobretudo se faça essa limpeza, até uma limpeza espiritual. Se abram as janelas, se limpa a casa, se respira um ar novo e se vá ao encontro daquilo que é o primeiro valor, que é a proteção das vítimas. No mês de março, o Papa estará em Marrocos. É verdade. É uma outra viagem, portanto, aqui mais próxima. Exatamente. Mais próxima, mas também igualmente distante, claro, do ponto de vista da religiosidade. Marrocos também está muito longe de ser um terreno fértil para o catolicismo e, portanto, aí recoloca-se outra vez a ideia do Papa peregrino e instrumento da paz. O Papa que vai visitar mesmo comunidades que parecem pequeníssimas. Aliás, o caso da Amazónia, que também está previsto durante o ano. Sim, lá mais para a frente. Exatamente, mais para a frente, também é um desses casos. Pode ir em busca de comunidades muito pequenas, mas todas as comunidades têm um valor importantíssimo e estejam onde estiverem, é importante não só que se animem a espalhar o Evangelho, em alguns casos com grandes condicionamentos, não é? Condicionamentos que implicam necessariamente, em alguns países muçulmanos, nem se pode evangelizar, portanto, não se pode catequizar ninguém, é só uma presença de oração, porque não se pode, digamos, fazer proselitismo, é absolutamente impossível fazê-lo, mas é uma presença de oração que está ali, não é? E é um sinal forte também que passa de paz e que o entendimento é possível entre culturas e religiões diferentes, porque se vai visitar os Emirados Árabes Unidos e agora Marrocos, não é? Ao fim e ao cabo, um Papa nestes territórios acaba por ser um sinal muito significativo para o mundo. E o Papa não desiste de outros, não é? O Papa não desiste de outros. Vai dizendo que quer ir à Rússia, vai dizendo que quer ir ao Japão, vai dizendo que quer estar presente no mundo, que tem uma mensagem para todo o mundo, não é? E isso tem sido mais acolhido nos lados do que noutros. Noutros é preciso fazer, digamos, mais trabalho diplomático, porque o Papa também é um chefe de Estado, não é? Portanto, ele aqui multiplica-se em duas funções. Por um lado, vai a alguns sítios, sobretudo na sua condição de chefe de Estado, e depois vai a outros, quando o deixam ir, não é? Como pastor, sobretudo como pastor, das almas que lá estiverem, não é? E para todas tem um bocadinho uma mensagem. Aliás, como esteve aqui Bento XVI na altura no Centro Cultural de Belém, disse muito claramente aos homens da cultura que a Igreja tem uma missão de espalhar uma mensagem que é útil para qualquer sociedade. Não é? E ele quer levar essa mensagem também ao Japão. Já manifestou essa intenção, não está nada marcado. Ainda não, pois. Mas é a intenção... eu acredito que à velocidade em que o Papa consegue marcar viagens vai com certeza, e vai com certeza a muitos outros sítios. Eu acho que não vai ficar por aqui. O Papa tem viajado muitíssimo, não é? Nós pensávamos que João Paulo II era o máximo enquanto viajante, mas parece que Francisco vai ficar na história, pelo menos com o mesmo número de viagens ou a mesma vontade de viajar.
Por cá, em Portugal, e para mudar aqui um bocadinho a agulha, temos eleições europeias em 2019. É, não é? que também vão chamar os cristãos e nomeadamente os católicos, a manifestarem aí, face à Europa, as suas convicções. Não nos podemos esquecer que o Papa, já temos falado nisto aqui noutros programas, que o Papa tem dito que não é só defender a vida, é muito importante defender a vida e saber se nós temos na nossa sociedade quem defende a vida, quer no início, quer no seu fim. É muito importante que as políticas de família, de alguma forma, se traduzam naquilo que são os nossos valores fundamentais, os valores cristãos, de abertura à sociedade, mas também de acolhimento, por exemplo, dos mais velhos, dos mais novos, de família alargada, dessa noção. Mas, igualmente importante é que nós ponhamos em causa toda a doutrina social da Igreja. E essa doutrina social da Igreja passa por defender-nos uma série de outras coisas, não é? De não exclusão do outro, de não aceitação da pobreza, de construção de um mundo mais justo e de acolhimento dos imigrantes e dos que são diferentes. E esse acolhimento é não só, digamos, para o asilo político, ou seja, para aqueles que buscam, porque isso, enfim, é o cumprimento mais mínimo dos direitos do homem. Não é? O cristão tem que ser alguém que cumpre toda a Declaração Universal dos Direitos do Homem, mas vai além da Declaração Universal dos Direitos do Homem, porque no outro está um irmão. E estas eleições vão ter, deixa-me só terminar, Henrique, eu acho que vão ser muito marcadas por o surgimento de partidos, de fações, de pessoas que vêm com uma mensagem muito xenófoba e com uma mensagem de claro entendimento da Europa de uma perspectiva não cristã, ou seja, de uma perspectiva profundamente egoísta dos nossos direitinhos, os nossos, enfim, os nossos privilégios de mundo rico e de mundo ocidental civilizado e que tem tudo protegido por uma espécie de muralha daqueles que nos inquietam ou que nos incomodam ou que vêm também com a vontade de partilhar esta nossa riqueza. E lá para outubro, esse sínodo sobre a Amazónia, podemos concluir com este acontecimento que ganha pertinência agora com o novo chefe de Estado no Brasil, que parece não nutrir assim uma grande simpatia ambiental ou muita sensibilidade por isso, mas isto é também uma ocasião para recordar a encíclica do Papa, Laudato Si. Exatamente, é uma versão trumpista da América Latina, mais a sul, claro. Não é a primeira sequer que existe na América Latina. E vale a pena aí ver uma coisa que é importante, que é o Papa vai a um país onde, para já, ainda há muitíssimos católicos, onde os católicos estão debaixo de fogo, digamos, de uma série de igrejas altamente proselitistas e que têm na sua gênese não só visões da família, como visões da própria sociedade muito diferentes da visão cristã, e onde os católicos são chamados a tomar parte e a mostrar a sua mensagem agregadora, a mensagem de justiça social e de agregação. E o Papa vai à Amazónia também mostrar que a casa é comum, ou seja, que não podemos cortar as árvores todas, não é? Claro. Só para os madeireiros de zona ou para servir, digamos, o mundo ocidental. Claro. Quando, com isso, acarretamos riscos ambientais gravíssimos. Papa chama este tema num sínodo que trará os cardeais ao Vaticano, mas que abordará a questão ambiental também a nível mundial. Falando da Amazónia, estamos a falar do mundo inteiro e são pontos fortes estes que focamos aqui na agenda para este ano de 2019. Graça Franco, obrigado por nos ter ajudado aqui a acompanhar já e a antecipar o calendário deste ano.